Livro do profeta Isaías, capítulo de número 53. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque fui subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer e nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado, o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem o homem escondia o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo de sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de todos, e pelos transgressores ainda intercede. Livro do profeta Isaías, capítulo 53, 700 anos antes de cumprir esta profecia, Isaías já tinha recebido a revelação de Deus. Louvado seja o nome do Pai, louvado seja o nome do Filho, louvado seja o nome do Divino Espírito Santo. Em uma só voz pode responder comigo: para sempre seja louvado. Bom dia, São Paulo, bom dia, Bahia, bom dia, Rio de Janeiro, bom dia, Minas Gerais, bom dia, e as nossas orações pelo povo do Rio Grande do Sul, bom dia, Paraná, Santa Catarina, Distrito Federal, Goiás, bom dia, Ceará, bom dia, Amazonas, Tocantins,
Piauí, bom dia, Mato Grosso do Sul, do Norte, bom dia também ao povo de Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, bom dia, bom dia, Maranhão, bom dia, Brasil, bom dia, Europa, Ásia, África, Oceania, bom dia, com a bênção do Onipotente. Espírito Santo. Quem vos deseja um ótimo dia é ele mesmo, evangelista Daniel de Oliveira, missionário da Ordem de Cristo da Bahia, para todo o Brasil e para todos os continentes. Espírito Santo. Que Deus abençoe todos vocês, fique conosco, porque quem vai falar conosco hoje é a revelação do capítulo 53 do livro do profeta maior, o profeta messiânico, ele mesmo, Isaías. Espírito Santo. Aumente o volume do seu rádio, do seu celular, do seu notebook ou do seu aparelho de televisão, porque o programa que você está sintonizando é o Bom Dia Espírito Santo, é o Encontro dos Vasos, é o Congresso Línguas de Fogo, é o Café com Jesus, é o Show da Bênção, por que não dizer é a Universidade da Fé, da Bahia, Salvador, a primeira capital do Brasil, para todo o Brasil. Brasil! Louvado seja Deus, fale comigo, para sempre seja louvado. Já são 5 horas da manhã e 12 minutos, 5:12, programa que chega aí em seu local de descanso ou de trabalho, ou no ônibus, no carro, no metrô, no ferryboat, no navio, ou aí nesse transatlântico. Ontem alguém me ligava da Noruega, misericórdia, de dentro de um transatlântico aqui da Bahia, dizendo: eu estou aqui na Noruega, passeando e lhe ouvindo, missionário Daniel de Oliveira. Deus abençoe vocês que me acompanham no transatlântico também, na plataforma de petróleo, também no barco de pescaria, na canoa, na jangada. Vocês que me ouvem em qualquer parte ou em qualquer condução ou locação ou residência, que a paz do Senhor vos envolva poderosamente nesta linda, próspera, rica e abençoada quarta-feira, dia 6 de setembro. Setembro chegou. Renova o meu viver. Olha quem já chegou para estar conosco: Solange Veloso, Soraya Souza, Claudete Aparecida da Silva, a nossa enfermeira amada diretamente da praia mais linda da Bahia, da praia da Estrada do Coco, a mais linda, Jauá, Maelitácio de São Paulo. Sejam todos bem-vindos, porque quem me encontrou aqui, porque teve a direção do Espírito que comanda a minha vida e este programa, o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz: viremos para ele e faremos nele morada. Que o Espírito Santo faça morada em sua vida, Maeli, Hudson, Soraya, que o Espírito Santo faça morada. O Espírito Santo não pode ser apenas visitante. O Espírito Santo, ele é renovador e habitante. Tem gente que fala assim: eu recebi a visita do Espírito Santo. Não. Ele tem que habitar em nós. E a qualidade do Espírito Santo é uma só. Ele é santo.
Espírito Santo não se dá com feitiçaria, idolatria, esoterismo, maconha, cocaína, cachaça, carnaval, swing, striptease, roubo, malandragem, picaretagem, mentira, carnalidade. O Espírito Santo, ele é diferente do espírito imundo. O espírito imundo está de braços dados com o mundo, mas o Espírito Santo está de braços dados com o Pai, com o Filho e com a ovelha que o valoriza e o respeita e o teme. Então o Espírito Santo não é apenas uma força ou um vento, é muito mais do que isso. O Espírito Santo é uma pessoa que está na terra preparando a noiva para encontrar com o noivo. O Espírito Santo é tipo Eliezer ou Eliezer. Ele está presenteando a noiva com adornos e enfeites para a noiva ficar mais linda para o encontro com o noivo. O Espírito Santo, ele não visita apenas, ele tem que habitar em nós, viu, Solange? Se dermos lugar a ele, viu, a Elso, que é o nosso diretor administrativo aqui da rádio. O Espírito Santo é santo, ele não mistura com cigarro, cachaça, idolatria, orgia, carnaval, não, não, não. Ele é puro, ele é santo, ele é Deus. No Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha e voltava, como veio a Moisés, a Abraão, a Sansão, várias vezes. Mas no Novo Testamento ele veio e permanece entre nós. Capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Ele desceu no dia de Pentecostes. No Antigo Testamento, o Pai fez a obra através dos profetas e patriarcas. Depois veio Jesus e realizou uma obra rápida e objetiva. Subiu e disse: não vos deixarei órfãos, eu vou mandar para vocês o Espírito Santo da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem conhece, mas vós podeis, porque ele habita e habitará convosco para sempre. O Espírito Santo é uma pessoa, é sensível, tipo uma pomba. Uma das simbologias do Espírito Santo é a pomba. É uma ave limpa, pura. Se você pega qualquer ave e abre o papo dela, sabe o que é papo? Você vai encontrar o que ela comeu. Mas se você abre o papinho de uma pomba, você vai encontrar uma bolsinha de água. O Espírito Santo é representado pela pomba. Lembram de Noé? Na arca, ele soltou um corvo e o corvo se perdeu entre os corpos podres. Ele soltou uma pomba e a pomba trouxe no biquinho um galho de oliveira, dizendo: tudo está recomeçando. No batismo de Jesus, a pomba pairou sobre Jesus em forma corpórea. A pomba representa o Espírito Santo de Deus. Outra simbologia do Espírito Santo é o óleo. O óleo. O azeite da unção representa o Espírito Santo. Por isso que Jesus orava no Jardim das Oliveiras. Ele orava no deserto, ele orava na praia, ele orava no monte, mas quando ele estava em Jerusalém, ele orava no Monte das Oliveiras, porque uma coisa boa atrai outra coisa boa. Outra simbologia do Espírito Santo é o fogo, por isso que ele desceu em formas de língua de fogo no dia de Pentecostes. O fogo representa o Espírito Santo. O fogo queima, purifica.
transforma, o fogo transforma a vida do homem, da mulher e até da terra e dos animais. O fogo é a voz de Deus incendiando o bosque do inimigo. Outra simbologia do Espírito Santo é o sal. Você pode fazer uma comida saborosa, mas se não tiver sal, não tem sabor. É o sal que dá sabor a todos os temperos que você coloca na panela para fazer alimento. O sal representa o Espírito Santo. O que mais representa o Espírito Santo? O vento. Ninguém segura o vento. Ninguém segura o vento. O vento fala. O vento corre. O vento destrói. Ou o vento produz alinhamento. Ninguém pode segurar o vento do Espírito. Outra simbologia do Espírito Santo é a água. Ninguém segura a água. A água representa o Espírito Santo e também Jesus. Ele falou que se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Então a água é uma das simbologias do Espírito Santo. O que é mais, missionário? Representa o Espírito Santo. A mirra. A mirra? Sim, a mirra. A mirra. Quando Jesus nasceu, os reis magos ofereceram a ele ouro, incenso e mirra. A mirra representa a alegria, representa também a solidão, a tristeza. A mirra esteve presente no nascimento de Jesus, na vida de Jesus, na sepultura de Jesus e na ressurreição de Jesus. E o Espírito Santo também. Então, deixe-me ver se eu esqueci de alguma simbologia. Pomba, água, vento, fogo, mirra, sal. Tem mais uma simbologia, rapaz, que eu acho que eu esqueci. Qual foi que eu esqueci? O fogo? Não. Então, a pomba, tinha esquecido da pomba. Então tá certo, 7 simbologias. Que o Espírito Santo te ilumine, te traga a catedral da bênção. É gostoso, não é? Levantar pela manhã, erguer os braços e dizer: bom dia, meu amigo Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Por isso que Deus está colocando asas neste programa, até na Noruega, em um transatlântico, estão nos ouvindo, em Sydney, na Austrália, na Sibéria, também na Sibéria, lá no Alasca, Estados Unidos da América do Norte, nem se fala. Estamos sendo ouvidos lá na África do Sul, em Joanesburgo, lá em Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Macau. Estamos sendo ouvidos em toda a Europa, principalmente na Itália, em Madrid, na Espanha, em Porto, em Portugal, Lisboa. Deus abençoe o povo de Lisboa, Porto, Gaia, onde temos uma grande casa da bênção. Estamos sendo ouvidos por quê? Porque o Espírito Santo tem colocado asas neste programa. E Deus tem movido muita gente para me ajudar a estar aqui, sabendo que a nossa apresentação aqui não é piada, nem brincadeira, nem ganância, nem orgia e nem outras coisas mundanas. O nosso alvo aqui é levar Jesus com temor e tremor. Temor e tremor. E respeito pelas ovelhas amadas do Senhor Jesus. Então, é gostoso, não é?
levantar pela manhã, olhar para este céu lindo que está aqui em Salvador e dizer: bom dia, meu amigo, Espírito Santo. Hudson Lima Costa já chegou para estar conosco, Maria Garcia, Maristela Ambar, Solange Cerqueira, são pessoas governadas, orientadas pelo Espírito Santo de Deus. Deus está acrescentando a audiência deste programa, que está pela Cruzeiro da Bahia, pela ICBRN Rio Grande do Norte, pela Voz da Bênção, pela a Rede Dias Dávila, Rádio Cultura da Bahia, outros que estão também pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram, pelo TikTok, pelo Quake, por todas as plataformas que a gente pode usar para falar da santa, fiel, verdadeira Palavra de Deus. Minervina, Joel Ribeiro, sejam todos bem-vindos. Vamos louvar logo a Deus, vamos? Porque a presença do Espírito é forte aqui nos estúdios da Cruzeiro. Vamos louvar, formando o grande coral internacional da Bahia para todos os continentes. Bom dia, Espírito Santo. Obra santa do Espírito, esta causa é do Senhor, como vento impetuoso, como fogo abrasador. Estamos sobre terra santa, reverente muito amor. Esta hora é decisiva, vigilante. Canta, povo de Deus! Ninguém para a obra de Deus. Ninguém. Porque ela é fogo. Ninguém detém a obra santa, imperadores não pararam a obra de Deus, Faraó também não parou a obra de Deus, nenhum político, nenhuma organização satânica, mundana e carnal poderá parar a obra de Deus, nenhum bruxo, nenhuma bruxa, nenhum político, nenhum imperador, ninguém pode parar a obra de Deus. Ninguém. Porque ela não é do homem, ela é do onipotente. Nenhum ditador. Esta semana eu foi risada da cara do diabo. Porque lá na China, que é um país governado por ditadores da área do comunismo. Mas estou feliz, porque lá na China está lá a maior igreja pentecostal do mundo, quase 300 milhões de pessoas. Não é uma igreja organizada, mas é uma igreja debaixo das árvores, nas cavernas, nos colégios, nas casas. Tome-lhe na cara, capeta! O capeta pode impedir registro das igrejas na China, mas é uma igreja vitoriosa. Deus abençoe os pastores e membros da igreja neopentecostal na China. Isto mesmo, em Cuba também. Nem Fidel Castro e seu irmão Raul conseguiram impedir a obra de Deus. Lá em Cuba,
tem uma igreja viva, poderosa. Não é uma igreja oficial, mas é uma igreja governada pelo Espírito Santo de Deus. Ninguém detém a obra de Deus. Nenhum bruxo, nenhuma feiticeira, nenhum feiticeiro, nenhuma autoridade constituída, porque a obra de Deus está acima de todas as coisas. É isto aí, Jesus! Jesus é dos meus, rapaz! Pachariandecais, Deus está presente. Por isso que é muita gente ligando o rádio, ligando o celular, ligando o computador, fazendo conexão entre o aparelho de computador, de celular com a televisão, porque aqui é o show da bênção, é a voz do Espírito. Espírito Santo. O homem pode impedir a voz do homem. O homem pode impedir a voz do homem, mas a voz do Espírito quebra os cedros do Líbano, orgulho e prepotência e vaidade e carnalidade. A voz do Espírito faz a corça pôr para fora o que está dentro dela incomodando. A voz do Espírito faz o monte derreter. Aquela pessoa que diz que é poderosa derrete diante da voz do Espírito. Como aconteceu com Nabucodonosor, com Belsazar, com Herodes, que morreu comido pelos morotós, bicho de vareja. Ninguém detém a obra de Deus, ainda mais quando tem o sobrenatural. Aonde o sobrenatural opera, pastor genuíno, Eliene, Josélia, aonde está a unção do sobrenatural, a presença real do Espírito maior, que é o Espírito Santo de Deus. Ninguém pode deter pastor Sebastião. Pensam que pode calar a voz do povo de Deus. Pensam que cadeia, leões, incêndio, espada, pedradas pode parar o povo de Deus. Nem a morte, nem a altura, nem a profundidade, nem os leões, nem o perigo, nem a espada pode deter a voz do Espírito. Já são 5h33. Coloque aí agora o copo com água, para que esta água, viu, pastora Maria Catarina, lava seus olhos, seja transformada em remédio, quimioterapia, radioterapia, viu, Mônica Santos, pega aí o copo com água, para você beber e ser curada deste ressecamento, Mônica. Pegue aí agora seu celular, ferramentas de trabalho, aquela jarra com suco para que aquelas pessoas incrédulas bebam suco abençoado. Coloque aí um pouquinho do azeite para a santa consagração. Coloque aí agora escova de cabelo, sabonete, pasta de dente, a fronha do travesseiro, lençol da cama, mamadeira do bebê, a chuquinha, a fralda. Esta criança, este bebê que sofre muito com prisão de ventre, diarreia, pega aí, coloca a fralda aí, para que esta fralda seja ungida. É assim que eu creio, rapaz. Tudo é possível para aquele que crê. Hoje não tem mais o apóstolo São Paulo, mas tem o Daniel de Oliveira. O Espírito que estava em Paulo é o mesmo que está sobre mim. O Espírito ainda não terminou a missão, como o inimigo também não. Então é o mesmo Espírito. Em minha geração, eu estou aqui. Maria Luísa está lá em Caruaru.
Marco Sebastião, em São Caetano. Línguas de Fogo, espalhado pelo Brasil todo, por todas as nações do mundo. Ninguém detém, a obra é santa. Consagrar objetos é ter a ação do Espírito sobre o seu cajado. Muitos querem apenas a cadeira de Moisés para status, para política, para aparecer diante das autoridades. Muitos querem a cadeira de Moisés. Mas o que realiza milagres, engole as cobras de Faraó e abre o mar vermelho não é a cadeira, é o cajado. E tem que saber manusear bem o cajado para provocar o sobrenatural. Pastor Deuscanza sabe muito bem do que eu estou falando. Ali é canela, rapaz. Deuscanzas não quer só a cadeira, não. Ele tem o cajado e faz a diferença em Angola. Lá em Luanda, lá em Moçambique também. Então, saiba de uma coisa. Querer a cadeira de Moisés, os analistas, os psicólogos, que já perderam o fogo do Espírito, todo mundo quer a cadeira. Mas ter o cajado é para quem é batalhador, com sinceridade, temor e tremor, no altar de Deus. Ouviram? Então coloque aí a água, coloque os objetos, forma dentro da sua casa o altar do Bom Dia Espírito Santo. Creia em Deus e na voz profética que sai aqui deste microfone para todos os continentes. Já são 5h37. Você precisa de uma oração? Você quer receber a cobertura da autoridade espiritual? Eu posso lhe passar esta autoridade, porque creio assim. Tudo é possível para quem crer. Mande para mim o seu pedido de oração por aquela pessoa que está na UTI, ou está entubado, está no presídio, no manicômio, no sanatório, na boca de fumo, na Cracolândia, na taberna. Sabe o que é taberna? Bares e cabarés, bebendo e enchendo a cara de uísque, de cachaça 51 ou pitu, porque o demônio do pitu já entrou nele pela boca. Mande para mim o seu pedido de oração, porque hoje é quarta-feira, primeira quarta. Eu tenho mais de 8.000 pessoas orando e mandando para nós autoridade espiritual. Mande seu pedido, o número daquele processo, o número da casa, o seu sobrenome. Vocês nem imaginam como é importante profetizar vitória sobre o sobrenome das pessoas. Às vezes você carrega uma carga que você não foi culpado, mas pela ignorância espiritual dos pais, dos avós, dos tataravós, dos bisavós, às vezes você carrega uma carga em seu sobrenome, no DNA, em sua parte circulatória, óssea, organismo físico, mente, que vai repetindo. Tem que dar um basta. Quem tem que tirar a carga, porque ele já levou sobre si. Então mande seu sobrenome. Para qual telefone, missionário? Anote o telefone do descarrego, como diz os primos da Universal. Do descarrego, para descarregar. 71
99 711 78 81. Repito, 71 99 711 78 81. Repito, 71 é o código, 99 711 78 81. Às vezes você está aí com uma carga, hein, e quer descarregar a carga. Jesus já levou, viu? Os primos da Universal falam muito sobre o descarrego. Eles estão até certos, estão certos. Aprenderam com a Casa da Bênção no Rio de Janeiro. Descarrego, descarregar. Você às vezes precisa descarregar esta perturbação, preocupação, ansiedade, depressão. Isso é carga pesada que veio na sua árvore genealógica. Eu posso te ajudar. Eu quero te ajudar. Eu tenho dons do Espírito para ser usado a seu favor. Ouviu o que eu falei? Então mande para mim o número daquele processo. Mande para mim o nome daquele juiz, daquele advogado, daquele fórum onde está uma questão terrível que nunca resolve. Mande para mim o número da casa, seu sobrenome. A igreja estará orando e eu estarei colocando o seu pedido no livro poderoso dos anjos. Não importa se você é espírita, católico, evangélico, um pastor ou um presbítero. Às vezes você é um presbítero que tem uma carga nas suas costas até hoje, hein? Um pastor, um padre, hein? Que precisa da ajuda. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Está entendendo, Nayá Chaves? Está entendendo, Maria Nilza, Ângela, Ivonice? Manda para mim. A igreja estará orando e jejuando. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Você já imaginou o que é a oração e jejum de 8.000 pessoas? É uma dinamite contra as muralhas do inferno. 71 99 711 78 81. E nós estaremos passando seu pedido para o livro profético dos anjos, que está no altar da catedral e também no altar da sede, porque hoje é batalha do bem contra o mal. Espírito Santo. Olha que coisa linda aqui no meu braço, ó. A pulseira do Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Gente de todo o Brasil está me pedindo a pulseira. Mas toma posse do texto da Bíblia, viu? E se você quiser fazer aí uma pulseira com este tema, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, faça, é fácil de fazer. Tá bem? Estamos em um mês poderoso, viu? Josélia Santos, Ângela, Monica Santos, Monica mesmo. Estamos na semana, no mês da revelação do Salmo 23. Deus me revelou para revelar a vocês, porque eu sou um canal, porque este é o mês do pasto verdejante, por isso que esta pulseira é verde, da água tranquila, do cálice transbordando, da cabeça ungida, da mesa preparada. 12 promessas do Salmo 23. 12. Representando os 12 patriarcas, os 12 apóstolos, os 12 cestos cheios. É um mês poderoso para chegarmos outubro, novembro, dezembro, cantando o Cântico da Vitória. Viu, Ivonildes Carvalho? Peço oração por uma causa na justiça. Já tem 4 anos. E o advogado Heraldo Júnior
não me diz como está a causa. Estaremos orando e eu digo a você, já está na sala do trono. Só falta o último carimbo. Creia, a bênção chegou. Este será o melhor final de ano de sua vida, viu, Vonildes? E lembra do bom dia, Espírito Santo, que te abençoou. Deus abençoe Cristiane Gomes do Nascimento. Deus abençoe. Pedido de oração, seu pedido, Cristiane, já está aqui gravado em meu celular. Marta Vidal, peço oração por mim, a minha área de saúde financeira. Deus Kansas, Deus abençoe pastor angolano, Canela de Fogo, não veio a Brasília este ano. Deus te abençoe aí, você, sua bela esposa e o povo de Luanda, de toda a nossa querida Angola. Deus abençoe. Então, mande para mim o seu pedido de oração, tá bem? É o mês do pasto verde. Chega de pasto seco, chega de pasto queimado. É um pasto verde, a água tranquila que alimenta as ovelhas de Deus. Estão dando para o povo de Deus pasto seco, pasto queimado, pasto sem os nutrientes, porque falta o sobrenatural e a voz verdadeira do Espírito de Deus. Às vezes no altar tem espírito de confusão, de mentira, mas o Espírito de Deus é diferente. Ele edifica, ele consola, ele conforta, ou ele repreende para o bem. Então, saibam de uma coisa, este é um mês abençoado. Outubro é o mês do talit, 5.000 talit eu estarei entregando. Eu mandei confeccionar também, viu, Miriam Martins? Vê se você vem pegar a sua pulseira, viu, Miriam? Na catedral hoje, ou na sede domingo. Eu mandei confeccionar 3.000 pulseiras. Eu ainda tenho 2.000 para entregar hoje, sexta-feira e domingo. Espírito Santo falou comigo que marcaria 3.000 para o exército da vitória. Creia e venha tomar posse. Vocês que não vieram domingo à catedral, venham hoje, pela manhã, à tarde e à noite. Além de darmos o santo óleo, estaremos entregando a pulseira. E você que quer, que ama a obra de Deus, que quer evangelizar, venha pegar folhetos para você evangelizar seu condomínio, rua, ponto de ônibus, e levar Jesus. 100.000 folhetos foram feitos para uma grande evangelização. Às vezes a sua família não aceita o que você fala, mas este é o folheto da voz de Deus. Venham pegar para você evangelizar e fazer alguma coisa pela obra de Deus. Hoje, sexta-feira, ou domingo lá na sede, cada pessoa está recebendo 100 folhetos para evangelizar 100 almas. Eita, o diabo está com raiva, mas que ele se urine de raiva, porque a obra de Deus cresce através do sobrenatural. Tá bem? Hoje, quarta-feira, 1ª quarta, é um dia profético e poderoso, já nos preparando para sexta-feira, já nos preparando para o domingo da Santa Ceia na igreja sede. Tá entendendo, Hércules Muniz? É tempo de evangelizar, porque está havendo um sacudimento no mundo. É chuva de granizo, é tempestade, furacões, terremotos, guerra, incêndios e mais incêndios, como nunca tínhamos visto. O mar revolto, os rios poluídos, guerra e mais guerra.
desordem, a cocaína, as drogas, o crack multiplicando, os paredões, a imoralidade, o casamento feio e indevido, as blasfêmias contra Deus em avenidas, nos carnavais e fora dos carnavais, as pessoas pedindo a presença de Lucifer, como nós víamos na Avenida Paulista no mês passado aqui no Brasil. A política está uma confusão, a atmosfera está mudada, até o sol está revoltado, o sol segundo a NASA. Deus está sacudindo, e quando Deus sacode, é para ajustarmos e sabermos que Ele está organizando o arrebatamento da noiva. Então é tempo de fazer alguma coisa. Quando Deus sacode, é para melhorar e piorar para quem não quer nada com Jesus. Existe sacudimento mundial. Existe sacudimento em países. Existe sacudimento geral. Este coronavírus aí mesmo que nós vimos foi um sacudimento mundial que afetou a economia de todos os continentes. A área de saúde, a política mundial está uma confusão em quase todos os países. Atentai, enchente aonde não havia enchente, tragédias aonde não haviam tragédias na atmosfera. O que é isso, missionário, que está acontecendo? Porque o homem afastou de Deus, aí Deus está sacudindo. E ele ainda não acabou com tudo por causa da noiva, por causa da igreja. Foi o que Abraão falou com Deus. Se lá em Sodoma encontrar 10 pessoas, o Senhor poupa a cidade. Deus falou, pouparei por amor às 10. Então, por causa da igreja, da noiva, Deus ainda está segurando até o último instante que Ele puder segurar. Atentai. Há um sacudimento. Então a igreja tem que despertar para o evangelismo, sim. Venha pegar na catedral, na sede, você que gosta de evangelizar, fazer a obra do papai, 100.000 folhetos. Nós mandamos fazer para uma obra de evangelização. Tá bem? Venha pegar na catedral, venha receber a pulseira verde e receber o santo óleo e viver o que você precisa viver. O lado material, mas também o sobrenatural. Resposta certa das minhas orações. Quando vocês estiverem orando, ore por mim, pelo meu ministério, tá bem? Aqui é desafio contra as astutas ciladas do diabo. Então eu cubro vocês e que vocês possam me cobrir com as orações, o jejum. E me ajude a continuar aqui. Estamos por uma rede internacional, falando para todos os continentes. Estamos pregando o evangelho do reino a toda criatura. Mande uma oferta, mande um dízimo, um voto, uma bênção daquela bênção que você recebeu. Ou mande uma oferta Isaac. O que é oferta Isaac, missionário? É aquela que dói. É aquela que você arranca de suas economias, do seu lazer e oferece a Deus. Faça como fez Abraão. Abraão entregou Isaac. Nem Sara sabia do voto entre Abraão e Deus. Faça como fez Ana. Entregou Samuel.
antes de nascer. Faça como fez a viúva de Serepta, que entregou o último bolo, mas a palavra cumpriu sobre ela. Oferta Isaac é oferta sincera, é oferta especial, é oferta de amor. Aquela viúva que Jesus abençoou quando Deus deu 2 moedas, foi a oferta Isaac dela. Jesus falou, ela deu mais do que todos os milionários, porque ela deu tudo que ela tinha. Oferta Isaac é uma oferta lá do âmago da alma, porque você ama a obra que Jesus amava, evangelizar ou evangelização. Às vezes você nunca deu uma oferta Isaac, hein? Só dá o troco do troco. Provoque a Deus com a sua oferta Isaac, pela sua filha, seu casamento, esta enfermidade que está lhe matando, e você sabe disso. Provoque a Deus, a Bíblia manda provocar. Faça Deus levantar do trono e abrir uma janela no céu especial. Oferta Isaac é esta oferta. Abraão falou para Isaac, seu filho, Deus proverá. Deus abriu uma janela e mandou um cordeiro. Oferta Isaac é aquela que você dá, entrega acima das suas possibilidades. Pela obra de Deus. Aqui não é vigarista, nem picareta, nem malandro não, viu? Aqui é profeta que tem compromisso com o céu e quer morar no céu. Abre seu coração. Eu oro pelo Senhor todos os dias. Amém, Dalva. Ore mesmo, filha. Que assim seja. Amém, Maristela. Olha o número do Pix aí, ó. Bradesco Daniel de Oliveira. Porque em seu nome, missionário? Porque eu pago compromissos todos os dias. Hoje mesmo, antes de ir para o altar, nós temos que pagar vários compromissos, como pagamos ontem. Sexta-feira, só não paguei sábado e domingo porque o banco estava fechado. Então são compromissos pesados com a obra de Deus. Mas até aqui o Senhor tem nos ajudado, porque Ele marca pessoas para abençoar este ministério do evangelista internacional Daniel de Oliveira. Abre seu coração. Porque em seu nome, porque chega e eu pago compromisso todos os dias. Se for em nome da igreja, pelo Banco Itaú, tem que passar pelo diretor de finanças. Mas se for em meu nome, é chegando e pagando, chegando e pagando. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. Homem de Deus e mulher de Deus, não é para ser envergonhado, ou cobrado, ou processado, ou nome sujo. Homem de Deus que tem o nome sujo, ele é sujo em todas as áreas. Tem que zelar pelo nome que sua mãe e seu pai te deu e foi escrito no livro da vida, viu, vigie? Então, abre o seu coração e deixa Deus te usar, tira a pedra. Ninguém vence a Deus no dar. Dai e ser-vos-á dado. Coloque aí para mim o corinho da oferta. E vamos ofertar com amor, porque quem com amor oferta, pelo amor recebe da parte do Senhor. Eu venho trazer para o meu Salvador. Abençoa, Senhor, todos que estão enviando uma oferta, um dízimo, um voto através do Pix. Repreenda o devorador. Repreenda o tranca-rua, Maria Mulambo, Exu do lodo, o espírito da pobreza, da miséria, da dívida, o demônio do nome sujo. Que estas pessoas recebam a bênção da prosperidade, a bênção do diamante, da esmeralda, do ouro, da prata, a bênção da riqueza encoberta e dos tesouros das escuridades. Toda obra de miséria eu repreendo a Maria Mulambo
e a mulher da trouxa. Que este povo seja abençoado, sua casa, seu quarto, suas finanças, receba prosperidade, receba prosperidade, receba prosperidade, receba toda maldição que veio daquela roça, daquele sítio, daquela fazenda, toda miséria que veio do avô, da avó, da tia, do pai, vai embora. Todo o mal que foi enterrado naquele pé da jaqueira mole, daquele pé de piaçava, de abacateiro roxo, daquela aguada, daquela cascata, espírito da miséria, espírito das trevas, sai agora, que venha a prosperidade espiritual e material. Recebam a palavra da profecia. Plantei amor no meu coração profundo, dei amor a todo mundo, ainda tenho amor pra dar. O espírito da miséria repreendido conforme a sua oferta de amor. A Bíblia fala isso. Esse espírito que às vezes está agarrado em sua família, Maria Mulando, a mulher da trouxa, são entidades malignas. O tranca-rua, o Exu do lodo, sujeira, fedor, miséria. Você não pode levar a carga dos seus tataravós. Sua vida tem que ser uma vida abençoada até a 4ª geração. Abra o seu coração, manda uma oferta a Isaac, e você estará debaixo da nossa cobertura espiritual. Tem pessoas que no passado teve a sua vida financeira amarrada em um pé de abacateiro roxo, em uma jaqueira mole, em um pé de piaçava, foi jogado na aguada, enterrado no cemitério, na encruzilhada, na cascata, para a família morrer na miséria. Vigie, viu? E para expulsar o demônio da miséria, é você abençoar o altar que você tem comunhão e que investe na evangelização, seja nacional ou internacional. Dai e ser-vos-á dado. Às vezes você está colocando a sua bênção em lama, em vaidosos, gananciosos, em ladrões do altar. Vigie, viu? Deixe o Espírito de Deus te convencer aonde você plantar a semente. A semente. Tem pessoas que têm a vida amarrada em um pé de sucupira, coração duro. Abre o seu coração e se liberte, para que toda a família seja libertada de todos os espíritos da miséria, do nome sujo, da dívida, do agiota. Tem pessoas que não saem da mão de agiota. Tem pessoas que podem ter propriedade e nunca tem, é só aluguel, aluguel, aluguel. Isso é um espírito de miséria. O demônio roubando seu patrimônio através da canequinha do cão. Ouviu? Abre o seu coração. Se o Espírito te tocar para você enviar uma oferta a Isaac, não se amarre não. Adore a Deus com o melhor da sua renda e o Senhor te abençoará. 6h04. Vamos cantar com ela. Miriam, é momento de louvar com Miriam. Canta, Miriam, porque é o momento de cantar feliz. Que a alegria esteja sobre este povo em todo o Brasil. Brasil! Glória a Jesus! O Deus do sou que sou. E lá vem Deus, que faz tudo por amor. E lá vem Deus, o Deus que nos ama demais. E lá vem Deus, o Deus que faz tudo e tudo Ele faz. Só Ele faz. E lá vem Deus, o Deus do sou que sou. Eu quero pedir a vocês, por amor à obra de Deus,
Compartilhe este programa em suas redes sociais. Eu já tenho compartilhado, missionário. Continue fazendo isso. Água mole em pedra dura, bate até que fura. Palavra é água. E água espiritual que quebra as pedras da incredulidade. Abra sua Bíblia. Abra a Bíblia, pastor Gênesis aí na Europa. Ângela, abra a Bíblia, Adriana Inha. Soraya Rodrigues, abra sua Bíblia. Ela está colocando ali o número do Pix. Bradesco, Daniel de Oliveira, 71-9918-62-232. Muita gente está me ouvindo pela rádio A Voz da Bênção, por várias cadeias de rádio. Então não estão vendo o que ela está colocando. Bradesco, Daniel de Oliveira. Escreva aí, pega uma caneta que tem a tinta, viu? Bradesco, Daniel de Oliveira. 71-99-18-62-232. São tantos dois. 71-99-18-62-232. Anote o número do Pix e deixa Deus te usar. Deixa Deus te tocar para você ser um participante da maior missão da igreja pelo Brasil afora. É isto que vocês estão ouvindo. O Bom Dia Espírito Santo. Sidney Santos, estou no caminho da roça, escutando aqui o Bom Dia Espírito Santo. Vá na paz, meu irmão, e tenha um dia de muito trabalho e felicidade, porque serve a Jesus. Isaías capítulo 53. Esta foi a profecia, a maior profecia do profeta maior Isaías, o profeta messiânico. Isaías era vidente, Isaías era profeta. Isaías veio de uma linhagem de reis. Isaías era um sangue azul. Isaías, antes do rei Uzias morrer, ele era meio crente, meio profeta, meio obreiro, porque a política impedia ele ter visões de Deus. Ele só via cifrões e administração pública. Mas o dia que o rei morreu, ele foi liberto. Agora ele deixou de ser meio crente. Agora ele passou a ser crente. Ele foi para a igreja pedir perdão das misérias. Pegue água lá para mim. Pedir perdão dos pecados. Capítulo 6 diz que ele viu Deus e ele entrou pela porta. E é bom sempre entrar pela porta, porque Jesus pode vir daqui a pouco e a porta estará fechada. Entra pela porta. E ele teve, no capítulo 9, no capítulo 11, várias revelações sobre Jesus. E aqui no capítulo 53, ele revela o que o Cordeiro ia passar. Talvez não dê tempo de eu explicar todo o capítulo, porque é longo. Mas o Espírito de Deus te orientará. Se você ler a Bíblia com os olhos espirituais, com olhos de advogado, juiz, ou apenas um viciado em ler, não vai te edificar. A palavra tem que ser saboreada, bebida, comida, porque é o verbo, é o próprio Deus em forma de verbo para me entender melhor sobre o mundo espiritual. O terceiro céu. Quem deu crédito à nossa pregação? Uma pergunta. Deus falando por intermédio do profeta Isaías há 700 anos antes de cumprir a profecia.
Esta profecia aqui tem 2.723 anos. Então é uma palavra antiga, missionário. Deus não é antigo. Deus é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Deus não envelhece. Que envelhece é a matéria do homem e da mulher que vai caindo tudo. Misericórdia. Deus não envelhece. Ele é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Ele é o mesmo do Antigo Testamento. Ele é o mesmo de Provérbios, de Salmos e também das cartas dos evangelhos e das epístolas. Ele é o mesmo Deus. Está entendendo, pastora Cipriana, Roque, Adriana Inha, Maria Oliveira Marli? Quem deu crédito à nossa pregação? Poucos dão crédito. Uns viram as costas, outros desligam o rádio, a televisão, o celular, briga com as pessoas da família porque estão ouvindo a palavra de Deus. O diabo se opõe e o maior opositor do povo de Deus são os de dentro de casa. A batalha começa dentro de casa. Jesus passou por isso. Mas a sua família depois se converteu, viu, Ailton? Quem deu crédito à nossa pregação? Pregação da palavra. E a quem manifestou o braço do Senhor? O braço de Deus, a força de Deus, só manifesta em quem dá crédito. A palavra de Deus. Não é a palavra da mãe de Jesus. Não é a palavra dos apóstolos homem. É a palavra de Deus que saiu da boca dos apóstolos. Ou da boca também de Maria. Como diz lá em Lucas capítulo 1, 2 e 3. O cântico de Maria. Ela dando testemunho quando o anjo Gabriel apareceu para ela. Está entendendo, Adilson Boaventura? Porque fui subindo como renovo perante ele. A maior visão que teve Isaías não foi a do capítulo 6. Foi a do capítulo 53. A do capítulo 6 foi a visão, Deus repreendendo ele, mostrando para ele o que ele precisava viver. Do capítulo 6. Mas aqui do capítulo 53 foi a maior visão do Cordeiro de Deus, do que tira os pecados do mundo. Jesus, o Cordeiro Pascual, Cordeiro Imaculado, o Cordeiro de Gósen, que se repetiu milhares de anos depois, na cruz do Calvário, 4.000 anos depois, porque fui subindo como renovo perante ele. Sabe o que é renovo? Broto. Novo Testamento. Broto. Sabe o que é broto? Renovo, renovando. Por isso que a nação de Israel é representada por uma oliveira. Meu bisavô veio de lá e eu posso falar com autoridade. A oliveira, ela dura 3.000 anos, 2.000 anos. E quando ela seca, da raiz principal nasce um broto. Ali representa Israel, sempre renovando. E a nossa vida espiritual não é diferente. Temos que nos renovar ontem, hoje, amanhã, depois. Sempre renovado. Porque o Espírito Santo é atual. Ele movia sobre as águas e ele tem que mover sobre nós se dermos lugar para uma renovação. Cada dia o Daniel é renovado, a Jane é renovada, a Adriana é renovada, a Neuma, a Juliana, Paulo Silva é renovada. Cada dia que você ouve este programa, que você levanta o cálice, que você entrega o envelope do santo dízimo com alegria, cada vez você é renovado, que canta na igreja, que ora, que jejua, que sobe ao monte. A renovação é diária. Quando a Bíblia fala do broto,
Fala da renovação. Tá entendendo, Nelma? A Nelma de ontem tem que ser renovada hoje. Vocês entendem o que eu falo? Muita coisa, quem está na carne não entende, mas quem tem um vínculo com o Espírito Santo entende, porque ele é o diretor deste programa. E ontem Deus mandou eu pregar sobre este texto de Isaías capítulo 53. Está entendendo, Marinalva, Maeli? Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? O braço do Senhor nos renova, Gênison, Jane, Maeli. Porque foi subindo como renovo perante ele. Aí ele teve outra visão, como raiz de uma terra seca. Jesus, quando carregava a cruz, ele parecia uma terra seca, um madeiro carregando outro madeiro. Não tinha parecer e nem formosura. Por quê? Porque Israel só escolhia reis bonito, alto, inteligente, culto e destaque em todas as áreas. Mas a Bíblia diz que olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Ele carregando a cruz, com o corpo coberto de chibatadas, de escarros, uma coroa de espinho, os joelhos feridos, os pés sangrando, os olhos tampados de tantas murros e bofetões. Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para desejar. Israel só desejava reis bonitos, e a hora que viram este quadro, disseram: crucificam. Mas Isaías já tinha visto em sua visão profética. Olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Agora vejam, era desprezado, Jesus foi desprezado. Ele só foi aplaudido quando ele entrou em Jerusalém montado em um jumentinho. Ele foi recebido como rei. Ele foi recebido como rei na quinta-feira. Na sexta-feira, gritaram: mate-o! E quem mandou matar Jesus foram os religiosos, escribas, fariseus e os sacerdotes que não tinham amor no coração. Soltaram Barrabás e crucificaram Jesus. Escolheram um mercenário, um estrupador, um pedófilo, um ladrão, um beberrão de cachaça pitu, ou 51, e não é diferente hoje. E não é diferente. Vai se repetindo a história em todas as áreas. Por isso que nós temos que conhecer a Bíblia e examinar e calcular e, enfim, colocar os olhos espirituais para saber discernir o ontem e o hoje. Era desprezado o mais indigno dentre os homens. Versículo 3. Homem de dores, experimentado nos trabalhos. Por isso que Jesus uma vez falou: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Jesus não era preguiçoso, nem como homem, nem como Deus. Ele era carpinteiro. E no campo espiritual foram 3 anos e meio de um ministério extensivo, pregando para o povo através dos barcos, nos montes, nos leprosários, no cemitério, nos matos. Como pastor, ele me dá uma aula de trabalhador. Ele fazia a obra pela manhã, à tarde e à noite.
Ele não queria só a cadeira para ficar sentado com status, para aparecer diante dos homens. Ele tinha o cajado do trabalho e da vitória, e ainda teve a cruz e a coroa de espinhos. Hoje tem muito pastor preguiçoso, vagabundo, que diz que o ministério dele é vida integral, mas vai lá na casa dele que ele está dormindo, ou na televisão, assistindo novela, ou na pornografia às vezes, ou só no lazer. Eu tenho que ter momentos de lazer, sim, mas 99% tem que ser dedicado à vocação que foi chamado, se foi chamado, ou se fez ser. E aí é um encosto, um estrovo, como diz lá em Minas, na obra do Senhor. Jesus era trabalhador. Todo pastor, pastora preguiçosa não chega a lugar nenhum e ainda vai para o inferno, porque usou o nome de Deus para comer, beber e nunca serviu a Deus, pregando dízimo e sendo ladrão de dízimo, pregando santidade, está atolado na bebida, nas drogas e em outras coisas. Isaías falou, homem experimentado nos trabalhos. Jesus, como homem, me dá uma aula de trabalhar. Tem gente que fala assim, pastor não faz nada. Existem muitos que não fazem nada mesmo, só querem a cadeira e a posição, os status. Se mete na política, se mete com a agiota. Não é pastor, é um boiadeiro, é um capitão do mato e vai pagar no dia do julgamento do trono branco. Atentai. Jesus era trabalhador. Jesus não dormia. Uma vez ele dormiu no barco, ele dormia no monte, ele dormia às vezes por passar pela casa de Lázaro. Uma vez ele dormiu na casa de Zaqueu, ele dormia pouco. Era 24 horas mesmo. Seu ministério de 3 anos e meio foi extensivão, implantando o reino na terra. Isaías profetizou, homem experimentado nos trabalhos, homem de dores, sem reclamar. Homem de dores, sem reclamar do altar das perseguições. Tem pastor que só vive reclamando, estão me perseguindo, estão falando contra mim, deixa falar. Louve a Deus, porque o ouro é provado no fogo. Quem reclama é porque ele nunca vai ser ouro, vai ficar na lama mesmo. Já viram eu reclamar alguma coisa do que eu já passei e tenho passado? Não. Tem gente que reclama, estão me perseguindo, estão me caluniando, estão falando isso de mim. Traga na mão do Senhor. Está entendendo, Gênesis Souza? Temos que renunciar à vida, isto aí, vaso. De quem os homens não esconderam o rosto, era desprezado. Jesus foi desprezado. E não fizemos dele caso algum. Jesus foi desprezado. Jesus foi chamado de Belzebu. E vê se ele reclamou. Ô chorão, vê se Jesus reclamou. Foi chamado de Belzebu. Uma vez Jesus foi chamado de filho de prostituta. Que é isso, missionário? Está na Bíblia. Filho de prostituição. Porque Maria, a mãe dele, se engravidou. Não de homem, por um anjo que entrou pela janela. Aí falaram, os irmãos dele perseguiam ele, porque ele não era filho de José. Maria ficou grávida de um anjo que entrou pela janela.
campo espiritual. Então ele foi chamado de filho de prostituta, ele foi chamado de Belzebu, ele foi chamado de embusteiro, ele foi chamado de charlatão, ele foi chamado de curandeiro. E ele reclamou? Não. Ele apanhou, ele foi crucificado, ele foi arrastado, ele foi despido, tiraram a roupa dele. E como homem, ele me dá uma aula. E Isaías, 700 anos atrás, viu tudo isso. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores e levou sobre si. Tudo isso ele passou por amor a nós. Ele foi ferido e oprimido, Deus o permitiu, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Ele não só foi transpassado, ele foi moído, levando sobre si vícios, doenças e enfermidades, não porque ele tinha, ou era por amor a nós, levando sobre si. Está entendendo muito forte, Gênesis? Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído. Ele foi retalhado por 39 chibatadas nas costas, que representa as 39 enfermidades tronco-raiz. Ele foi moído, ele não reclamou. Para de reclamar, Marinalva. Para de reclamar. Para de reclamar, Tatiana. Louve a Deus. Jesus não reclamou. Pare de reclamar. Tem pastor que a vida é reclamar. Reclamar. Louve a Deus. A vocação é a renúncia nossa pela obra do Senhor, ou é a renúncia, ou se meteu em lugar errado por causa do olho grande de sapo, da avareza, aí só vive reclamando. O castigo que nos traz a paz, 6:27, estava sobre ele, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, desviando pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele, olha que coisa linda, rapaz, a iniquidade de todos nós. Eu dou glória, pois sei que Deus tudo resolve. É isso aí, Nalvinha. Deus te abençoe em Itapuã, Canela, pioneira. Agora veja o versículo de número 7. Ele foi oprimido pelos homens, viu? Mas não abriu a sua boca, ele não reclamou que alguém estava perseguindo ele, que os escribas e fariseus e sacerdotes, crentes de outra igreja, estavam perseguindo ele. Ele não reclamou. Foi oprimido, não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro. Sabe o que significa a palavra cristão? Pequeno Cristo. O que ele passou? Se vier para nós, façamos como fez o apóstolo Paulo. Combati um bom combate em todas as situações e venci. Como Pedro, como Maria. Maria deve ter sofrido muito, desde a crucificação do filho mais velho dela, Jesus, homem primogênito, até no período da igreja primitiva, que ela tornou obreira. Maria era obreira da igreja primitiva, está na Bíblia. Batizada com o Espírito Santo, canelinha de fogo. Ela ganhou todos os demais filhos para servir ao irmão mais velho, Jesus, está na Bíblia. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro. Ele renunciou à vida por nós. Tem pastor que fala assim, ó, minha vida é integral, mentira. Vai na casa dele que ele está na televisão, dormindo, roncando, babando. Vida integral é de manhã, à tarde e à noite. Come do altar, mas não serve ao altar, só quer a cadeira
não tem o cajado, só quer os benefícios, não luta para implantar o reino. Está entendendo, Edneide? Compartilha este programa, viu, Edneide? 6h30. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda, sem reclamar, perante os seus tosquiadores, aqueles que arrancavam o couro dele. Tem gente que fala, estão falando de mim, estão jogando pedra, estão me apontando, estão me acusando, estão me caluniando. Ai, Jesus, ele foi tosquiado, arrancado seu couro. Ele não abriu a boca. Não reclame do seu chamado, não. Quem reclama do chamado é porque não foi chamado. Quem reclama do chamado é porque não foi chamado. Está servindo com outras intenções. Ele não abriu a boca. Da opressão e do juízo foi tirado. Quem contará o tempo da sua vida? Ninguém pode contar, porque ele é eterno. Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo, foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios. A sepultura que José de Arimateia, é José de Arimateia mesmo, emprestou para Jesus passar um fim de semana. Com os ímpios com o rico, e na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano em sua boca. Jesus não falava besteira, Jesus não falava piada, Jesus não colocava apelido em ninguém, não havia engano em sua boca, a palavra dele era uma só, sim, sim, não, não. Por isso que a Bíblia manda nós seguirmos a ele, obedecermos a ele, ouvir a voz dele pela Bíblia. Quando você vê alguém no altar falando palavrão, piada, sai dela, povo meu. Uma vez eu fui ouvir um pastor, o sobrenome dele é Coelho, lá do sul do Brasil, fiquei horrorizado, tanta piada e besteira que ele falou diante do altar, sem respeitar o altar. Respeite o altar, porque é casa de Deus e não é o quarto entre você e sua esposa, ou na sala da sua casa. A igreja é casa de Deus. Jesus falou, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Oração, casa de oração, aonde a glória manifesta, aonde Deus fala, aonde o pecador se arrepende. Não fui ouvir um pastor, sei lá o que, Coelho, mas ele falou tanta imoralidade, tanta indecência. A pombinha não estava ali. Quem estava é o urubu, o corvo, as águias carnívoras para dar risada das imoralidades. Altar não é o nosso quarto, nem a nossa sala, nem a nossa casa. O altar é de Deus. É para falar a palavra de Deus. Deus falou para Salomão, o meu coração e os meus olhos estarão fixos neste lugar perpetuamente. Sabe o que é uma coisa perpétua? Ontem, hoje e amanhã. Pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Olha o versículo 9, 6:34. Puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano em sua boca. Ixi, a palavra dele era sim, sim, não, não. Todavia o Senhor agradou moê-lo. Deus permitiu, porque Deus tinha dado. Quem matou Jesus foram os judeus ou os romanos. Deus deu para morrer por nós.
Paulo, ele disse: sede meus imitadores como eu sou de Jesus. Está entendendo, Joelma, Marinalva, Raul? Ouça este programa desde o começo, viu? Todavia o Senhor agradou Moelo, fazendo enfermar quanto a sua alma puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade. O trabalho da sua alma ele verá, ficará satisfeito. Jesus irá nos receber no céu de braços abertos, o trabalho de suas mãos, da obra que ele veio fazer. Faça direito, viu, a obra de Deus. Uma vez o pastor Doriel, o apóstolo Doriel, falou para mim: Daniel, faça direito, Daniel. Tem que fazer direito, certo, correto. Ele fez direito, certinho, para nos salvar. O trabalho da sua alma ele verá, ficará satisfeito. Como o seu conhecimento, meu servo justo justificará. Justificará muitos, não é todos, viu? Vigie. Porque as iniquidades deles levará sobre si. Encerrando, versículo 12. Pelo que darei parte de muitos com os poderosos, repartirá ele os despojos. Eita bênção! Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos. Por que de muitos? Porque nem todos arrependem, por causa da dureza do coração. Pelos transgressores intercedeu, e na voz do Espírito ainda intercede. Compartilhe este programa, tá? Medite aí em Isaías 53 e sejam preparados para servir a Deus de corpo, alma e espírito. Vamos falar com Deus, ó terra amada. O amor. Deus! Desperta, Brasil, Eu tenho autoridade para abençoar esta quarta-feira, hoje, dia 6. As milhares de pulseiras que estaremos entregando para o teu povo ter esta marca da prosperidade do pasto verde. Eu abençoo os 100.000 folhetos que estão sendo distribuídos em toda a cidade de Salvador, porque esta é a minha missão. O povo ajudou para esta missão de evangelismo. Pai, abençoa os dizimistas e ofertantes, que hoje, sexta-feira agora, domingo dia 10, estarão levando ofertas, dízimos, oferta Isaac, colocando em minhas mãos, para abençoar aqueles que valorizaram a voz da revelação. Eu consagro as águas que estão sobre o rádio, peças de roupa, carteiras, porque creio e tenho esta autoridade. Que esta pessoa, ao beber da água, ao usar o óleo, objetos, recebam uma bênção, em nome de Jesus. Eu abençoo o culto agora pela manhã na catedral, na sede, porque hoje é quarta-feira, dia de maravilhas, a entrega do óleo, a revelação, a cirurgia divina. Eu abençoo toda a família espírita que estarão conosco, família católica, evangélica, na catedral, na sede, Largo das 7 Portas, 446.
Lima e Silva, 116. Eu abençoo todo o povo que estarão conosco sexta-feira também e domingo. O enfermo seja curado, o doente seja liberto. E que estas palavras de Isaías 53 possa correr o mundo todo, possa gerar frutos dignos de arrependimento por esta cadeia internacional. Eu oro em nome do Pai, eu oro em nome do Filho e do Espírito Santo. Receba o abraço do missionário Daniel de Oliveira. Compartilhe este programa. Leiam Isaías capítulo 53, leiam mesmo, viu? Com os olhos espirituais. Mande uma oferta, um voto, um dízimo, para me ajudar a estar aqui, cumprindo a minha missão através da sua participação. Olha que palavra linda. Cumprindo a minha missão através da sua participação. Gostaram? Mande uma oferta, um voto, um dízimo. Seja R$5 ou seja uma oferta Isaac, se Deus mandar, tá bem? Olha o número do Pix Bradesco Daniel de Oliveira, 7199186232. Deus abençoe Vanildes, Lívia, Joelma, Maria Luísa, Adriana, Edneide. Deus abençoe. Anote aí o número do Pix, 7199186232. Abre o coração, tira a pedra, viu? Ivan, Deus te abençoe, vaso. Deus te abençoe. Te cubra com muita prosperidade. Pastor Ailton, aí em Goiânia, Deus te abençoe você, a Rose e toda a sua bela família, aí em Goiás, tá bem? Deus abençoe. 8 da manhã, daqui a pouquinho, 2 da tarde, 7 da noite, estaremos na Catedral da Bênção, no coração de Salvador, ou na Lima e Silva 116. Se não puder estar conosco hoje, domingo vem aí. Meu abraço. Shalom.